todos, meu nome é André, sou coordenador da Educação Permanente do Hospital do Coração e também sou instrutor de alguns cursos do Centro de Treinamento de Simulação aqui do Hospital do Coração. Dentre eles, o curso de ENFEM, que é Enfermagem e Emergência, e o curso de Eletrocardiograma. Hoje a gente vai abordar um pouco sobre as bradiarritmias. Notem que nesse monitor nós temos um ritmo. Esse ritmo, a princípio, é um ritmo organizado. Consideramos que o paciente nesse momento tenha pulso, do contrário, ele estaria numa atividade elétrica sem pulso. Tendo pulso, nós temos um ritmo organizado. A partir do momento que você identifica que esse ritmo é organizado, uma das coisas que você tem que apreciar é a frequência desse paciente. Esse paciente ele apresenta uma frequência cardíaca, notem, de 30 batimentos por minuto. Considera-se bradiarritmia, pelo Consenso Brasileiro de Eletrocardiograma, a partir de menor que 60 batimentos por minuto. Para Heart nos guidelines, menor que 50. Então aqui, para orientação, nós vamos considerar menor que 50 batimentos por minuto. Como esse paciente ele apresenta menos que 50 batimentos por minuto, nós estamos diante de uma bradiarritmia. Sendo uma bradiarritmia, nós vamos olhar se esse ritmo é um ritmo organizado ou não. Olhando para o monitor, o que você observa? Nesse traçado você tem uma onda P, um QRS, uma onda T e você tem um ritmo com uma certa regularidade. Não há nenhum batimento ectópico, então nós temos um ritmo organizado, só que bradicárdico. A partir do momento que você reconhece que essa vítima está bradicárdica e tem um ritmo organizado, uma das perguntas a se fazer é os critérios de estabilidade. Então, para avaliar se ela está estável ou instável, você aplica 5 perguntas. A primeira é se ela tem algum sinal que evidencia insuficiência cardíaca. Segundo, se ela apresenta algum sinal de choque. Depois, se ela tem alguma dor ou um desconforto torácico. A quarta é se a PA sistólica dela está menor que 90 mmHg e se ela tem alguma alteração do nível de consciência. A partir do momento que você não evidencia nenhum desses critérios, essa vítima ela está estável e a partir da estabilidade você vai conduzir para um tratamento. Uma vez estando instável, você vai aplicar o guideline, o novo algoritmo da American Heart, que foi iniciado a partir de 2015, onde, uma vez bradicárdico e instável, você vai aplicar na sequência a atropina, que seria meio miligrama, de 3 a 5 minutos de intervalo, num total de até 3 miligramas. Uma vez essa atropina sendo ineficaz e completado esse ciclo de 3 miligramas, você pode partir para a segunda linha de tratamento, que seria o marcapasso transcutâneo. Não sendo eficaz o marcapasso transcutâneo, você pode pensar na dopamina, que seria a terceira linha de tratamento. Nesta abordagem, a gente não vai ficar discutindo muito sobre tratamento, e sim a parte de eletrocardiograma. O eletrocardiograma aqui ele é básico, ele é clássico, é uma bradiarritmia e a gente pode considerar se ele está instável ou não a partir dos critérios que eu passei a vocês. Olhando para o eletrocardiograma, somente para o eletrocardiograma, notem que você visualiza uma onda P, há um QRS, uma onda T. O ritmo é regular olhando de RR e o que chama atenção é apenas a frequência cardíaca. Agora vamos abordar o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Esse já é um ritmo diferente do anterior. Ainda notem que a frequência cardíaca ela está baixa, é um paciente com uma bradicardia, que poderá estar ou não instável, dependendo daquilo que está sendo avaliado. Mas o que chama atenção agora aqui é o intervalo PR, que é esse intervalo aqui que compreende entre o início da onda P até o QRS. Esse intervalo ele não pode ser maior que 0,20 segundos. Nesse caso, esse intervalo está dando 0,22 segundos. Só que ele é constante de forma contínua. Ele não se eleva, ele permanece em 0,22 segundos em todas as derivações. Olha, D3, D1, e D2 finalmente. Então, o intervalo PR aqui está aumentado. Esse aumento fixo do intervalo PR é a principal característica de uma das bradiarritmias, que é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Na parte de tratamento, que não é o foco dessa abordagem, vai se avaliar a presença, então, inicialmente, visto que é uma bradiarritmia estável e instável, e a questão
na parte de tratamento, se é sintomático ou não para o paciente. Agora vamos abordar o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1. Então agora a gente já tem uma mudança de traçado eletrocardiográfico. Vocês partiram do ritmo sinusal, onde a onda P, o QRS, a onda T estava presente, todos os valores estavam normais. Então lembrando, intervalo PR, o valor é de 0,16 a 0,20. O QRS ele não deve exceder 0,12 segundos, tá? Nesse caso você já tem uma frequência superior a 50. Então você teria, independente disso, avaliar critérios de estabilidade e instabilidade, que não vai ser o caso aqui. Mas o que chama atenção no eletrocardiograma, quando você olha esse eletrocardiograma, você nota que o intervalo PR, então vamos pegar uma sequência aqui, o intervalo PR ele vai aumentando progressivamente até ter uma onda P bloqueada, que é o caso aqui, ó. Observem agora neste traçado, então teve uma alteração em relação aos anteriores. Nós vimos um ritmo sinusal, nós vimos um BAV de primeiro grau, onde a principal característica é o aumento do intervalo fixo do PR, então ele é superior a 0,20 segundos. E neste traçado, o que tem de diferente? O que é normal? Então você já percebe que tem uma certa irregularidade. Mas o que acontece? Você tem uma onda P, e essa onda P, o intervalo entre a onda P e o QRS, ele vai ter um aumento progressivo. Conforme ele vai ter esse aumento progressivo, ele tem um bloqueio. Então aqui você tem a onda P, o aumento do PR bloqueou. Notem aqui, ó, P, aumento, bloqueou. Aqui você não visualiza um QRS. Mas se ele aparece mais uma vez para ficar mais claro. PR, aumentou o PR, bloqueou de novo. Então o que é esse bloqueio? Aqui não houve a condução atrioventricular. Qual que é a característica do BAV de segundo grau tipo 1? Você tem o aumento progressivo do intervalo PR, vamos pegar aqui uma sequência, tá aqui, foi aumentando o PR, bloqueou. Então há um aumento progressivo do intervalo PR até ter um complexo QRS bloqueado. Essa é a característica do intervalo PR. Vamos pensar numa forma didática como se fosse um aluno de faculdade. Esse aqui é aquele aluno que ele chega hoje atrasado 5 minutos, amanhã atrasado 10 minutos, no outro dia ele chega atrasado 15 minutos, no outro dia ele não vem. Então a mesma coisa, ele está mostrando que num dado momento ele não vai vir. A mesma coisa é o BAV de segundo grau tipo 1. Então tem um aumento progressivo do intervalo PR até ter uma onda P bloqueada. Agora vamos abordar o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 2. Então nesse eletro, o que muda? Qual que é a diferença? Então a gente falou ritmo sinusal, mais uma bradiarritmia. A gente falou do BAV de primeiro grau, BAV de segundo grau tipo 1. E aqui nós temos o BAV de segundo grau tipo 2. O que acontece aqui de diferente? No BAV de segundo grau tipo 2, você não tem o aumento do intervalo PR. Então aqui tem um PR, uma onda P bloqueada, outro PR, outra onda P bloqueada. Simplesmente você tem de forma súbita uma onda P bloqueada. Não há necessidade de um aumento desse intervalo PR, tá? Então, BAV de segundo grau tipo 2, não há aumento do intervalo PR, simplesmente tem uma onda P bloqueada. Tanto o BAV de segundo grau tipo 1 como tipo 2, a morfologia do QRS ela pode estar alargada. Isso depende do grau de bloqueio, aonde que esse bloqueio foi originário no sistema de condução do paciente. Lembra que o estímulo nasce no nó sinusal, percorre as vias internodais para o átrio direito, percorre o feixe de Berger para o átrio esquerdo, chega no nó AV, a partir daí ele é conduzido através do feixe de His, ramo direito e ramo esquerdo com seus fascículos. Então, dependendo do grau de bloqueio, da altura desse bloqueio, o QRS poderá estar alargado. Não é o caso aqui o QRS ele está estreito. Agora vamos abordar o bloqueio atrioventricular terceiro grau ou bloqueio atrioventricular total. Notem que aqui o QRS já está alargado, então mostra que o bloqueio ele é abaixo do nó AV. E o que chama atenção nesse caso? Vamos diminuir aqui a frequência para ficar mais evidente. Nesse caso, o que chama atenção é você tem várias ondas P's, um QRS, então onda P, QRS, outra onda P em cima da onda T, uma outra onda P, aqui você não visualiza QRS,
Então, a onda P ela está coincidindo junto com o QRS, junto com a onda T, não tem uma sintonia entre QRS e a onda P. Então, isso é o que a gente chama de dissociação atrioventricular. O átrio ele está conduzindo de uma forma e o ventrículo de outro. Um não está respeitando o outro. Essa é a principal característica do BAV de terceiro grau ou total. Tanto no BAV de segundo grau tipo 1 ou tipo 2, o paciente já poderá ter sintomatologia e ele entra naquela classificação de paciente instável ou instável. Se for instável, a condução é pelo algoritmo atropina meio miligrama de 3 a 5 minutos, num total de até 3 miligramas. Não funcionou? Marca-passo transcutâneo. Não funcionou? Dopamina. No BAV de terceiro grau ou total, muito provavelmente esse paciente ele já está sintomático e precisará da condução para o tratamento. Qualquer um dos bloqueios, normalmente eles têm como uma causa base as síndromes isquêmicas do coração, as síndromes coronarianas. Também tem relação com a parte de idade do paciente, mas muito é pelas síndromes coronarianas. Por quê? Parte dos ramos que provém das coronárias irrigam o sistema de condução. Uma vez ocorrida a oclusão, não tem suprimento do sistema de condução e esse paciente pode desenvolver uma isquemia. Desenvolver uma isquemia, o paciente pode desenvolver algum grau de bloqueio. Nesse caso, esse paciente certamente já é sintomático e tem que correr com ele. O que seria correr com ele? Aplicar o algoritmo de tratamento, provavelmente inserir o marca-passo transcutâneo e tomar outras medidas de suporte para que ele não estabilize mais. Então, muito obrigado, é uma satisfação falar de eletrocardiograma. Essa fração que foi trazida a vocês é um dos temas que envolve os cursos de cardiologia aqui do Hospital do Coração. Muito obrigado.